Deixa eu acender a Oi, luz. Tá meio escuro. Peraí. Agora sim. tu tá virada de lado. Teu É telefone tá mesmo? de lado? Tá. Não pode? Não, é que aqui tu tá de lado, eu tô. Teu Tu também tá telefone de tá lado pra mim. deitado? Tá, não pode? Deixa eu arrumar Não, vai aqui. ter que ficar de pé, Tá, peraí. senão fica. Vou chamar ele aqui. Então, Ah, agora sim. Ah, eu boto agora no sim. computador. Eu abro o computador e boto ali. Então tá. O Instagram, ele chama as pessoas, já deve estar chamando. E Uhum. aí a gente deixa o pessoal entrar um pouquinho, uns minutinhos, e aí tu te apresenta. Vamos deixar o pessoal. Tá. Boa noite. O pessoal dá Ficou um. boa assim a imagem? Chega. Não, tá ótimo agora. Tá ótimo. Tu me ouve bem? Aham. Tá. Começa a dar um ruído e a gente com o fone fica mais tranquilo. Boa noite. Oi, Nai. O pessoal vai chegando. Chegou a ver ali o que eu te mandei, os tópicos? Aham. Tá certinho aqui. É que não são, acho que bem 8 horas ainda, 20 horas. Ah, já são, sim. Já? Uhum. Tu tá em casa já? Ai, sim, e tô com frio. Tá Tô bem muito frio frio mesmo. hoje. Eu sou muito friorenta. Esperar um pouquinho, ver se o pessoal vai chegando. Antes, quando a Uhum. gente entrou, é que tem muita live na quinta-feira. Tem, nossa, quantidade de live agora é imensa, né? E a gente concorre com a live do presidente, que é às quintas também, né? Pior, é verdade. Mas acho que a dele é mais cedo. Oi, boa noite. Boa noite, boa noite. Pessoal Olá. chegando. Tá me ouvindo bem? Eu acho que deu uma travada. Ai, ela caiu. Espera ela voltar. Boa noite. Estou esperando a nossa convidada, que eu acho que deu um probleminha. Ah, caiu? É, agora deu. Tá. Então acho que vamos, boa noite a todos. O pessoal vai chegando aos pouquinhos, enquanto isso a gente vai
Vai conversando, a Fabiana podia se apresentar, Fabiana. A Fabiana é oftalmologista veterinária. Ah, eu tenho alguns pacientes que são pacientes dela também, e eu vejo que tem, principalmente os pacientes idosos, as pessoas têm bastante dúvidas e eu acho que ela vai cair de novo. Não, achei que ia cair de novo. Então tá, Fabiana, pode te apresenta, Tá, fala do teu tá dando uma trabalho e cortadinha. Eu não sei se é aqui comigo ou se é a tua, mas qualquer coisa me avisa, tá? tá bom. O pessoal também Então, que bom. vai dando um feedback aí se estão ouvindo direitinho, se tá tudo bem, tá bom? Então tá. Bom, meu nome é Fabiana Quartiero, eu sou oftalmologista veterinária. Quero agradecer o convite da doutora Joaquina para falar sobre oftalmologia, que é sempre um prazer. Eu sou suspeita para falar sobre oftalmo, né? Então, um dos tópicos que a doutora Joaquina solicitou para eu falar, em primeiro lugar, é por que oftalmologia, né? Então, na verdade, quando eu estava na cadeira de medicina de cães e gatos, há muito tempo atrás, que teve um professor que falou para nós assim: as especialidades que estão em ascensão é oftalmo, dermato e odonto. Aí eu pensei, legal, eu quero fazer uma coisa diferente, mas dermato, desculpa, Aninha, dermato é muito chato, odonto eu tenho nojinho, e oftalmo, acho que é interessante a oftalmologia. Aí eu comecei a estudar, né, por conta, assim, já no 7º semestre, e aí eu coloquei na minha cabeça que seria o meu estágio curricular apenas em oftalmologia. E assim foi, né? Fui fazer um estágio curricular na Unesp de Jaboticabal, em São Paulo. Depois fiz residência, depois eu fiz mestrado e doutorado na área de oftalmo. E daí para frente, desde 2008, desde 2008 que eu atendo só oftalmologia, né? Cheguei a fazer clínica geral, né? Mas depois de 2008 só oftalmo mesmo. Então, o que eu quero, além de falar sobre oftalmo, o que eu quero falar para vocês aqui é da importância de se ter essa parceria, de trabalhar em conjunto com os colegas, né? Porque a doutora Joaquina me manda seus pacientes, né? Aí a gente pode conversar, trocar ideia, se precisar algo da parte clínica, volta lá para conversar com a doutora Joaquina, ver se está preparado para fazer o procedimento, depois volta comigo. Então, é muito importante ter essa equipe multidisciplinar, né? é Assim como se verdade. tem na medicina humana, começar e graças a Deus já está virando rotina, né? Na veterinária também. Então, isso é muito importante. Nós só temos a aprender com isso, o paciente só tem a ganhar, então é muito legal. Eu aprendi muita coisa desde que comecei a trabalhar em conjunto com os clínicos, né? Colega cardio que vai lá na clínica também. Então, é muito legal mesmo. Outra coisa que é interessante a gente falar são as principais doenças, né? Então, as principais Isso. doenças que acometem os cães e os gatos. Normalmente, vou falar primeiro de cão, que é o mais comum, né? Então, os cães apresentam muita ceratocondjuntivite seca, olho seco. Então, nós atendemos bastante pacientes que estão sendo tratados para conjuntivite e acaba que
não se suspeita do olho seco, é tratado como uma conjuntivite bacteriana, como uma, né? E, na verdade, vou dar uma dica para vocês. O que cão menos vai ter é conjuntivite, simples, bacteriana, né? Então, na maioria das vezes, ou ele tem olho seco, clássico, ou é um cão atópico, né? Acaba tendo aquela Sim. conjuntivite alérgica, que também acaba tendo um fundo de falta de qualidade de lágrima. Então, sempre ali a questão da lubrificação importante está envolvida nesses pacientes, né? Catarata, a gente tem atendido muita catarata, e não só em pacientes idosos, né? Tem pacientes que já, desde os seus 2, 3 aninhos, já apresentam catarata, principalmente raças como Poodle, Maltês, agora o Shih Tzu York. tem apresentado, York, o Shih Tzu tem apresentado também. Então, na verdade, fica difícil a gente dizer que idade para se fazer um check-up, né? Fica muito difícil. Na minha opinião, deveria ser como a gente faz na medicina humana. Tu nasce um bebê, em seguidinha já tem que fazer uma avaliação, ver se está tudo certo, né? Pode Existe ser, catarata pode ter algum congênita, probleminha congênito, né? com certeza. Então, os olhinhos, né? Até os 8 meses, o cão está modificando ali o seu fundo de olho, né? Então, lá por 1 aninho já seria interessante fazer um check-up, ver se está tudo certo, desde que antes de 1 ano não se perceba nada de estranho, né? Agora, claro, aquele filhote ali, ele é bobinho, ele tromba muito, mas até que ponto ele é bobinho, até que ponto ele não enxerga bem, né? Então, essas coisas a gente Verdade. tem que ficar atento. Tem uma pergunta aqui, a Ivete está perguntando se opera a catarata. Sim, ótima pergunta, porque é importante a gente falar que nós fazemos cirurgia de catarata de rotina, tá? Ao contrário do que era antigamente, a catarata não precisa estar madura e não é até melhor que não esteja madura para ser operada, né? Então, apareceu a catarata, nós já começamos a acompanhar esse paciente, essa catarata já está progredindo, já é encaminhado para a cirurgia, que se faz por facoemulsificação, que é a mesma técnica utilizada em medicina humana, né, que é por ultrassom, e temos resultados muito bons mesmo, cerca de 90% de taxa de sucesso, né? Uma das complicações é glaucoma, como faz muito glaucoma, então, fora esse glaucoma que pode ser secundário, algum procedimento, tem cães que têm predisposição ao glaucoma, né? Então, como o Beagle, por exemplo, o Samoyeda, né? O Shar-Pei. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração quando vai programar uma cirurgia para o paciente. Outra coisa que perguntam muito é a questão da idade para a cirurgia, né? Eu ia Cirurgia de perguntar. catarata. A, temos que ter bom senso, né? Então, assim, ao mesmo tempo que se tem um cão de 13 anos que está ótimo, super saudável, né? Porte pequeno, que pode tranquilamente viver até os 20 anos, vamos operar esse cão, né? Agora, tem um cão de 12 anos que está muito doente, tem uma síndrome de Cushing, tem uma cardiopatia grave, é sempre tudo colocado na balança, né? Se o Claro. cachorro está Uhum. muito doente para fazer anestesia geral, não quer dizer que ele não possa ser anestesiado. Ele vai passar pelo clínico geral, ele vai passar pelo endócrino, pelo cardio. E esses colegas vão me dizer qual o custo-benefício, se é possível esse paciente ser anestesiado ou não, né? Idade não Sim. tem nada a ver com impedimento de anestesia. O que impede a anestesia é a saúde, né? Então, É, eu, fazendo eu, eu até fiz uma live com a Verônica, que é anestesista, porque as pessoas não têm medo da cirurgia, eles têm medo da anestesia, né? É verdade, só Então, que às tem vezes é ainda. aquela, mas ele é cardíaco, mas ele tem esse Exato, probleminha, mas tudo, né? Se fizer um pré-cirúrgico bem feito, se ele tiver com estável, certeza. né? Tem que pensar E sempre no bem-estar, né? tem uma perguntinha aqui: cão com cristalino rompido pode ter glaucoma?
sim, né? O que acontece? O glaucoma ele pode ser secundário a uma inflamação no olho. E um cristalino rompido vai trazer uma grande inflamação intraocular, né? Então, todas essas coisas têm que ser avaliadas. Tem o glaucoma que ele é primário, tem o congênito e tem o secundário. Então, toda inflamação grave dentro do olho pode causar um glaucoma também. O que mais que a gente pode falar aqui? Alguém tem mais dúvidas sobre cirurgia de catarata ou a gente já pode trocar Tem de um tópico? elogio aqui, doutora Fabiana é oftalmologista veterinária mais competente do Brasil. Sempre cuidou dos meus terroristas com competência e carinho. Ah, eu é suspeita. Obrigada, amor. Então, assim, ó, outra coisa que é muito importante, né? Então, check-upzinho, dependendo da situação, o ideal é sempre assim, um aninho fazer check-up, aí não tem nada, o paciente está ótimo, fazer um check-upzinho uma vez por ano, obrigatório depois dos 8. Depois dos 8 anos tem que fazer um check-upzinho, mesmo que o paciente esteja ótimo, né? E sempre observar sinais de alterações. Quais são os principais sinais? Olho vermelho, secreção ocular, desconforto. O desconforto normalmente vai se manifestar com aquele paciente que pisca muito, lacrimeja muito, a gente nota que ele está incomodado. Alguns ficam passando a patinha nos olhos ou esfregando os olhinhos no sofá, no tapete, né? Então, Uhum. tudo isso é sinal de que tem alguma coisa errada. E o importante passar é que na oftalmologia, quanto antes olhar, mais rápido a gente consegue dar um atendimento e mais rápido esse paciente melhora, porque eu sempre digo, é demorado para consertar e é rápido para estragar, né? Coisa de É verdade. 48 horas, a gente tem várias alterações que podem ocorrer num olho, né? Uma úlcera contaminada, o olho pode perfurar em 48 horas, uma pressão alta pode cegar o animal em 48 horas. Então, olho vermelho, a gente tem que pensar no olho vermelho, às vezes até como uma emergência. Se o olho está vermelho, tem que examinar, tem que ver o que é, né? Principalmente se tiver dor, certo? A Nayana está perguntando, depois pode falar sobre blefarite intermitente em gatos, que na maioria das vezes cura sozinho. Em gatos, ela Blefa... falou? É, Tá. O que acontece? Blefarite é uma inflamação na pálpebra. Então, não só, talvez ela quis dizer também uma conjuntivite onde o olho fica muito inchado, né? Isso acontece bastante em gato. Diferente de cães, gato faz conjuntivite viral e ainda tem a clamídia, que é uma bactéria que é específica. Ela acomete sim. bastante o gato, né? Então, uma coisa que a gente tem que dizer, clamídia de gente é uma coisa, clamídia de gato é outra, herpes vírus de gato é uma coisa, herpes vírus de pessoa é outra, assim como o famoso coronavírus, né? Coronavírus de cão é uma coisa, Sim. coronavírus de gato é outra e de pessoa é outra. Então, assim, gatos acaba sendo intermitente muitas vezes pela condição viral, né? Então, igual as pessoas que têm aqueles sapinhos nos lábios, que têm herpes, às vezes tem, às vezes não tem, porque depende da imunidade, Da muitas imunidade. vezes. Exatamente. Então, uma coisa que a gente sabe é, a pessoa que tem herpes vai levar a herpes para o caixão, né? E todo gato tem herpes até que se prove o contrário, né? Então, é basicamente nesse ponto, nessa linha que a gente vai atuando. Outras coisas que a gente pode falar aqui, me ajudem. O que mais? Mais alguma dúvida sobre uma A doença úlcera de específica? córnea, né, que é bastante comum, normalmente está Sim. relacionada com querose conjuntivite, né? O que acontece? Um paciente que tem olho seco, ele tem menos imunidade na superfície ocular, tá? Por quê? Porque a lágrima, ela traz células de defesa e ainda funciona como um limpador ali, uma limpeza constante na superfície ocular, não deixando aderir bactérias. A partir do momento que esse olho está ressecado, além de mudar toda a microbiota ali da conjuntiva,
ainda a bactéria tem mais facilidade de aderir. Se aderindo, ela começa a liberar enzimas que destroem o colágeno da córnea. Então, um arranhão na córnea de um paciente com olho seco pode facilmente virar uma perfuração em 2, 3 dias, se ocorrer uma contaminação por pseudomonas, por exemplo, né? Então, por isso que tem pacientes que ficam 7 dias, às vezes, com uma úlcera leve, quando tu vai ver, já cicatrizou sozinho. E tem pacientes que uma coisinha de nada, principalmente Shih Tzu, por quê? Shih Tzu tem muito olho seco. E não é só o olho seco genético, eles têm também o olho seco evaporativo, porque são muito olhudos, né? Então acaba que É o verdade. centro da córnea deles está sempre ressecado de uma forma ou de outra. E outra coisa que nós, os colegas oftalmos, assim, a gente conversa, ainda não tem trabalhos, mas a gente suspeita que o Shih Tzu tenha menos sensibilidade na superfície da córnea, porque eles têm úlceras enormes e não têm o mesmo desconforto do que chegar um vira-latinha com uma úlcerazinha pequena, né? Então, normalmente, o Shih Tzu chega com lesões mais graves nesse olho, porque não se deu conta que ele estava com a úlcera, né? Não estava doendo, no caso, né? Então, isso aí também é bem interessante. E úlcera é basicamente isso. Pegou, viu que tem sinal clínico, viu que tem dor, secreção, olho vermelho. Ela é pequenininha, até no máximo 7 dias está resolvido. Agora, começou a complicar, risco de ir para cirurgia, de ter que se fazer um enxerto. Então, assim, outra que eu quero deixar para vocês aqui, outro recado. Olho furado não é olho perdido, né? Então, a gente faz de tudo, trata para que esse olho não perfure. Mas no caso de atenderem um olho perfurado, uma córnea perfurada, podemos fazer enxerto, recuperar esses olhos e eles ficarem visuais, né? Então, foi-se o tempo que o olho perfurado era infiltração. Tá? Legal. Então, salva situações onde tem uma laceração muito grande, perda de íris ou outras coisas mais importantes, a gente consegue salvar esse olhinho muitas vezes, certo? Tá, até tem uma pergunta aqui, qual colírio para olho seco em cães? Aí eu pergunto, questionando essa questão do colírio, porque a lágrima ela tem uma parte aquosa e uma parte oleosa, né? E uma mucosa. E uma mucosa. E a questão do colírio, assim, ela depende de cada caso, o tipo de colírio que tu vai usar Isso, para perfeito, cada Ju. olho, para cada, quer dizer, uma avaliação dessa lágrima para ver qual é o colírio mais adequado. Assim, ó, tem vários graus de olho seco, tá? Só que o que a gente nota? Que o cão, ele faz um olho seco mais grave do que pessoas, tá? Então, e outra coisa que eu costumo dizer, tu pega um colírio ali, o mais simples que tem na farmácia, o Lacrima Plus, por exemplo, tá? A pessoa carrega na bolsa e ela coloca, se ela quiser, a cada 15 minutos para ter um conforto. A gente não pode ficar o tempo todo em cima do cachorro para dar esse conforto para eles. As pessoas não têm tempo para isso, né? Uhum. Então, o que se faz normalmente? Se avalia qual é o grau de olho seco desse paciente. Na minha opinião, se a cada 12 horas, ou no máximo a cada 8 horas, o tutor consegue colocar uma lágrima artificial e resolve um Optivete, um lacre, um Uiabaque, um Sistane, que são lágrimas artificiais boas, tá? Se resolve, se o paciente não tem olho vermelho, não tem secreção, ótimo. É um olho seco leve, né? Agora, tá fazendo secreção olho vermelho, mesmo lubrificando nessa frequência, já tem que entrar com imunomodulador, tem que entrar com um tacrolimus, que é o que a gente usa de eleição, que daí é manipulado, né? Por quê? Porque ele é lacrimogênico. Ele vai fazer lacrimejar, ele não é uma lágrima artificial. Então, 2 vezes ao dia a gente segura o rojão, né? Então, é mais ou Uhum. menos essa situação que a gente faz entre usar um que é mais forte, manipulado, ou usar uma lágrima artificial mais simples.
É importante avaliar isso, né? Que muitas vezes, às vezes, nessa de ficar esperando ou fazer automedicação, né? O olho é uma coisa, como tu falaste, né? É Isso. melhor não ficar esperando muito, senão, E é para não complicado causar mais porque, estrago ainda. além de se ter também muitas pessoas assim, eu botei um colírio. Que colírio? Um colírio. Então, colírio não é tudo igual, né? Então, assim como o medicamento, Exatamente. cada colírio é para uma coisa diferente. E às vezes as pessoas não entendem isso, né? Então, não pode ficar usando o seu colírio no cachorro ou o colírio do cachorro em você, né? Então além da questão da contaminação, né, que pode um contaminar o outro, ainda tem a questão de que é remédio, cada um vai ser para um tratamento específico, né? E outro recado, não usem Moura Brasil, por favor, não usem Moura Brasil, tá? Por quê? O que que acontece? Ah, Eu costumo dizer que é maquiagem de olho, tá? Ele faz vasoconstrição, ele mascara sinal clínico, deixa o olho clarinho e tá piorando, a gente não tá vendo, tá? tá. Tem duas perguntinhas aqui, uma da Ivete. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui onde é que tá. Estou colocando lá que Aí, olá. tá me ouvindo, Fabiana? Ah, voltou, voltou. Tá, então a Ivete perguntou, ela disse que vê que fica um pouquinho de manchinha de secreçãozinha assim no olhinho da Dó. A Dó é bem velhinha, acho que a Dó tá com uns 17 anos já, a Ela é Dorothy. dragão? É uma Yorkzinha, Maior que que de repente tem que avaliar, Ivete, senão que daqui a pouco já evoluiu bastante uma queratoconjuntivite aí, tem que usar, né? o York tem o York tem tendência genética a ter olho seco, e quanto mais velhinho, menos lágrima a gente tem, né? Isso É. tanto em pessoas Uhum. quanto em animais. Então, o que tem que saber também é que fora o risco de ter probleminhas, dá muito desconforto. Atendo pacientes que são brabos, mal-humorados, porque estão sempre com desconforto, né? Então, a partir do É. momento que começa a usar colírio, vira outro cachorro, né? Então, isso tem que cuidar Uhum. também. A Ju colocou ali antes da importância do colar elisabetano, é verdade. Eu costumo dizer, quando chego no consultório, eu digo, eu sou a bruxa do colar, né? Não é negociável, né? Então, tem lesão no olho, tem que usar o colar. É chato, é desconfortável, mas tem vários tipos, né? Agora tem até umas viseiras maravilhosas, né? Que dá para colocar, porque é importante a proteção, né? Não dá para a gente ficar cuidando o tempo todo, se coçar piorou o problema. Sim. Tem uma pergunta aqui da Michele. A Michele é estudante de medicina veterinária. A possibilidade de tratamento integrativo em alterações oftálmicas, tipo homeopatia, fitoterapia, quânticos, barra, ou é sempre cirúrgico? O que é cirúrgico, né? Eu vejo assim, eu sou homeopata, né? Eu trabalho com essa linha mais, né, mais integrativa Holística. e holística, né? E a fitoterapia, na verdade, ela não tem nada ela é uma forma alopática de trabalhar, na verdade, a fitoterapia, né? Porque muitos Não é de medicamentos, veneno. inclusive, são, né, vêm de alguma planta,
Mas o que é cirúrgico é cirúrgico. Eu acho que a homeopatia, o floral, a fitoterapia, elas podem ser um tratamento coadjuvante, né? Ele pode ajudar, ele pode colaborar, ele pode melhorar no sentido até de diminuir as incidências, de melhorar bem-estar, mas o que é cirúrgico é cirúrgico. Eu acho assim, o que é cirúrgico não adianta querer ficar tratando com... Eu não trabalho assim, pelo menos, né? Se tem que corrigir, se tem alguma lesão, essa lesão tem que ser corrigida. Aí depois a gente entra né, com o E a tratamento doutora Joaquina, integrativo. Hã? me corrija se eu estiver errada, mas a homeopatia demanda um tempo, né? Tem que se fazer uma A adaptação. homeopatia, ela tem essa fama, mas na verdade ela pode ser mais rápida do que a alopatia, né? Ela, em casos agudos, por exemplo, ela pode agir mais rápido porque ela não precisa fazer nível sanguíneo. Ela caiu na mucosa, ela age. Então, Legal. isso em criança se vê muito, porque tu dá o medicamento, a febre, sabe? É muito rápido, assim, a resposta, né? Quando nos casos agudos. Nos casos crônicos, aí sim. Porque aí é como se a gente tivesse que fazer o caminho de volta. Essa patologia, ela levou um tempo para chegar lá, né? Então, a gente vai ter que fazer um caminho de volta. Então, Teve um paciente seu que ficou muito bem, que ele é atópico, né? E só com homeopatia ele ficou muito bem, né? Um que paciente bom. seu que eu atendi e eu disse assim, eu não acredito. E ela disse assim, não, é verdade, eu só tomo homeopatia. Assim, então tá ótimo, né? É que a homeopatia, ela, a gente, o nosso intuito é sempre de buscar e de recuperar e de fazer com que os mecanismos de autocura que todo o organismo tem, ele se restabeleça. Então, a gente... muitas vezes às vezes é uma questão até de manejo, né? É uma questão que a gente chama de noxa, né? Que são os obstáculos à cura. Às vezes uma alimentação errada vai prejudicar também, um ambiente, né? Que de repente tem alguma coisa que possa, né? Comprometer. No caso da oftalmologia, dos olhos, algum lugar onde as pessoas fumam, de repente, pode ser né? Então, essas coisas todas a gente leva em consideração no momento né, de tentar recuperar isso, é sempre nesse sentido, né, de restabelecer o organismo como um todo. Mas o que é cirúrgico, né? A gente não vai tentar corrigir uma lesão, né, pode associar, né, o tratamento homeopático, pelo menos a minha visão é essa. E nós temos muitas emergências, né, e a nossa sorte é que o olho está ali exposto, a gente consegue saber a urgência de se fazer esse procedimento, né, então eu costumo dizer que sempre sexta-feira é o Dia Internacional da Urgência, né, toda sexta-feira a gente tem uma cirurgia 5 da tarde, mais ou menos, né, mas é isso aí. Tem outra coisa que tinha pedido para eu falar sobre os principais exames, né? E as pessoas sempre perguntam muito assim, mas quanto é que é a consulta, se ela inclui os exames, assim? Sim, quando é realizada uma consulta oftalmológica, todos os exames que vão ser feitos em consultório, eles estão incluídos na consulta, pelo menos é o meu protocolo, né? Cada colega tem um protocolo diferente. E o que consiste esses exames, né? Se tiver um exame oftalmológico geral, por exemplo, de check-up, é um paciente que não está apresentando uma lesão ali específica de córnea, por exemplo, tá?
vai se fazer o teste lacrimal de Schirmer, vai se fazer uma tonometria para ver a pressão intraocular. Nós temos o Tonopen Avia, que é um tonômetro de aplanação. Vai se fazer uma microscopia com lâmpada de fenda, né? Uma prova da fluoresceína para ver se o paciente tem úlcera ou não. Nós temos também a retinografia, né? Podemos tirar foto do fundo do olho e documentar para acompanhar esse paciente e muitas vezes diagnosticar lesões precoces. E o interessante é que os olhos são espelhos da alma, eu não sei, mas do corpo tá? Então, normalmente, a maioria, muitos problemas, a primeira manifestação é ocular, muitos problemas. Então, o paciente nem se sonha que aquele paciente tem hipertensão e ele está lá com os vasos da retina engurgitados, né, alterados. A gente pede para ferir a pressão e conseguimos evitar que esse paciente tenha um AVC, que esse paciente tenha um problema renal mais grave. Uma lipemia também, né? Exatamente. Triglicerídeos altos, colesterol muito alto. A gente já fazer uma prevenção, fazer um check-up também. E é interessante que teve um paciente que foi exatamente assim. Ele foi fazer um check-up anual, tinha micropontos hemorrágicos na retina, começou a fazer o check-up, aquele paciente já estava nefropata e ninguém sabia, né? Então, é sempre importante pensar, né, nessa forma como um todo, né? Nada funciona separado, né? Nada funciona separado. E é importante também as pessoas saberem que o exame, a avaliação para glaucoma tem que ser feito por um oftalmologista, né? Porque quem tem o tonômetro é para isso, né? Para avaliar a pressão ocular. E isso é muito importante fazer, porque vai evoluir para uma cegueira se não for, né? Existem... Com certeza, eu estava até conversando com o Maurício hoje, que é o nosso estagiário curricular, que chegou um paciente que ele tem glaucoma crônico, né? Nós estamos acompanhando, e para ter uma ideia, uma pressão intraocular normal no Shih Tzu pode variar de 10 a 20 milímetros de mercúrio, tá? Esse paciente tinha mais de 55 milímetros de mercúrio de pressão, estava muito alta. E já tem aquele olho inchado, bufitálmico, né? Aquele aspecto feio. Ele voltou para a revisão com o olho inchado, bufitálmico, aquele aspecto feio. E eu disse para ele assim, vamos fazer a tonometria para ver se baixou a pressão. A gente fez a tonometria, a pressão deu 16. Então, o aspecto não diz nada, né? O olho glaucomatoso, ele é vermelho crônico, ele é inchado crônico muitas vezes, e o que tu nota a diferença é no conforto do paciente. Ele estava mais confortável, né? Mas só o aparelho mesmo para a gente conseguir ter essa resposta, né? E é um aparelho que a gente adquire e trata com muito amor e carinho, que ele custa no mínimo 12 mil reais, né? Por isso então, que tem que ser só com oftalmo. Por isso que eu reforcei essa... Eu tenho desde 2008 e eu não quero que ele morra nunca, né? Então, entrou agora a Sandra. A Sandra é uma cliente que tem uma das minhas velhinhas. A Ivete tem a Dó tem 18 anos, ela colocou ali, ela tem 18 anos. A Sandra tem a Kelly, e a Kelly, semana passada, ela foi tomar banho e eu vi ela lá, né? Eu trato ela com homeopatia, mas eu já avisei a Sandra que ela tem que buscar um oftalmologista, que eu não gostei do olho, principalmente o esquerdo da Kelly. Eu fiquei preocupada. E ela entrou agora na live. E a gente está falando justamente porque o meu medo é o glaucoma, né? E porque ela usa já o tacrolimus, mas o meu medo, eu fiquei preocupada e até sugeri para ela, ela disse que só conseguiu entrar agora. Mas a gente estava falando justamente disso e que o oftalmo, ele precisa, a questão do glaucoma, da pressão intraocular, que eu considero
super importante, né? Porque pode levar à cegueira. Tem que ser feito pelo oftalmo por causa do aparelho, que é um aparelho super caro, né? Quem vai investir num aparelho caro assim Sim. é um especialista, então... E assim, só para complementar também, que na verdade o glaucoma ele é uma doença muito complexa, né? A gente considera inclusive como se fosse a gente considera como uma síndrome, né? Porque o aumento da pressão intraocular é só o que desencadeia todo o resto. O paciente que tem glaucoma, ele tem perda de célula ganglionar da retina. Ele começa já a ter perda nos picos de pressão. Então, ele pode, uma pressão acima de 30, mais de 48 horas, ele já pode ter uma lesão irreversível no nervo óptico. E muitas vezes, num check-up, nós conseguimos também avaliar o nervo óptico e ver que esse paciente está tendo uma escavação de nervo, está tendo sinais de que essa pressão está oscilando e ele está com a pressão normal no consultório, né? Porque a pressão, ela é igual à pressão, é semelhante à pressão do corpo que oscila durante o dia inteiro, né? Obedece um ciclo circadiano. Então, eu posso medir agora, está normal, chega em casa, está alta, né? Então, essa avaliação completa do fundo de olho, da tonometria, da avaliação desse bulbo ocular, ela tem que ser sempre realizada em conjunto para esse paciente ter o diagnóstico correto. E causa dor, né? E causa dor também. Muita dor. Então, é uma coisa importante. Como proceder quando o veterinário oftalmologista não tem o aparelho para medir a pressão? Não, né? Entendi. Como proceder quando veterinária oftalmologista não tem aparelho para medir pressão ocular? Posso pular não essa sei. pergunta? Oi, filho. Dá tchau para as pessoas lá. Oi. Gabriela. Estamos explorando a tua mamãe no momento. Imagina, eu estou adorando. Vai lá embaixo. Alguém tem mais alguma pergunta? Quando não tiver mais perguntas, eu posso falar alguma coisa sobre visão em cores, que as pessoas sempre perguntam também. Eu acho que é interessante. Pode... as pessoas têm curiosidade mesmo a respeito disso. Tá. Então, assim, ó, o que acontece? Muitas pessoas acham que o cão enxerga preto e branco. Eu estou falando do cão porque é o que se fez mais estudos, né? Filho, vai para lá só um pouquinho, por favor. Tá, deixa eu só... né? O cão... tem uma lenda de que o cão enxerga preto e branco, que o cão enxerga invertido. Não é assim que funciona. O que nós sabemos? Que, assim como pessoas, os cães também têm cones e bastonetes na retina, tá? Só que os cones são apenas 10% do que as pessoas têm. Então, ou seja, a gama de cores que o cão enxerga é muito menor. Enquanto a pessoa tem 3 tipos de cones, o cão tem 2, que seria correspondente ao vermelho e o azul, né? É como se o cão fosse, entre aspas, daltônico, né? Então, ele vai enxergar amarelo, esverdeado e violeta, basicamente, né? Então, tudo que tiver nessa faixa de azul vira violeta, tudo que tiver na faixa de amarelo, amarelo, vermelho, verde, vira amarelo esverdeado. Então, um exemplo interessante uma questão interessante é que eu não sei por que tem milhares de cores de bolinhas na Cobase, né? Porque pro dono. É para agradar o tutor, né? Porque, na verdade, tu vai brincar, vai pegar uma bolinha. É que não é ele que vai lá comprar, né? É o dono. Tu vai pegar uma bolinha amarela ou uma bolinha vermelha e tu vai jogar na grama, tá de sacanagem, né?
O cachorro não vai achar nunca, só se for pelo cheiro, né? Então, tudo fica amarelo esverdeado, então fica complicado. Os cães e os gatos, eles têm o tapetum lucidum, que é como se fosse um espelho refletor no fundo do olho para a visão noturna, né? Então, Sim. quando se bate o farol do carro naquele gato e ele parece o gato do Demo, assim, né? Sai aquelas reflexos assim do olho. O que acontece? Em locais de baixa iluminação, como a luz do luar, por exemplo, essa luz que reflete ajuda a iluminar o ambiente e os cães e os gatos enxergam muito melhor que a gente na penumbra, muito melhor, para se virar para as coisas, né? Agora, para a visão de detalhes, principalmente visão para perto, a visão deles é bem ruim, tá? Um cão adulto, saudável, ele enxerga para perto semelhante a uma pessoa com mais de 60 anos sem óculos. Então, a visão de foco é muito ruim do cão, né? Mas para o dia a dia deles, para correr, brincar, pegar comida, tá ótimo. Não precisa muito mais do que isso, porque o olfato e a audição são muito compensa, né? Ou foi? Mas eu fiquei com aquela pergunta ali do oftalmologista, que ela perguntou ali do oftalmologista que não tem o tonômetro, mas às vezes, se é um especialista, né, é um equipamento caro, né, às vezes até conseguir adquirir de repente, né, talvez seja essa a questão, né, sem questionar outras. Com certeza. Quando eu comecei a atender, eu não tinha tonômetro, né? Só que realmente faz muita falta. Porque sim, porque para avaliar, para fazer uma avaliação correta, precisa, né? Mas realmente é um equipamento caro, né? Muitas vezes não é todo mundo que consegue fazer logo em seguida adquirir, né? Na verdade, é uma especialidade que é uma especialidade muito cara em tudo, né? Tu tem que ter um microscópio cirúrgico, tu tem que ter aparelhos, instrumental cirúrgico próprio, que é muito mais caro. Então, com certeza, toda a construção de tu ter recursos para fazer o melhor possível não é de uma hora para outra, né? É questão de ano. Tu deixa de ter o carro do ano para ter um microscópio bom, né? Então, vai fazendo umas coisas assim para conseguir sempre oferecer o melhor serviço. Mas, na minha opinião, se o oftalmologista veterinário terminou a especialização, está pagando a especialização ainda, né? Não tem nem dinheiro para comprar o tonômetro. Tem dúvida sobre um caso, conversa com um colega, né? Diz assim, olha, posso te mandar aí só para fazer a tonometria? Quanto é que ficaria para o paciente, entendeu? Então é uma parceria que dá para ser feita também, né? Não é que vai roubar o cliente porque está fazendo um exame de tonometria, né? Exatamente. Então isso a gente pode fazer também. Ó, tá respondido. Alguém tem mais alguma questão, alguma pergunta? Uma curiosidade ou... Todo mundo está satisfeito, então? Então nós vamos encerrar, deixar a Fabiana cuidar do filhote. Acho que ele está com fome. Tá aqui. Meu Deus do céu. Tá curioso, né? Vendo a mãe fazer a live. Então tá, eu gostaria de te agradecer, Fabiana, achei excelente, eu também aprendi, né? A gente sempre aprende. E obrigado por ter te disponibilizado a fazer essa live. O vídeo vai ficar gravado, viu, gente? Quem não assistiu, quem não conseguiu pegar no início, vai ficar gravado, tá? A Fabiana, ela tem uma clínica, é a Visão Vet, né, Fabiana? Quem quiser procura pelo contato Visão Vet, ali tem os telefones, os contatos dela,
né? E a ideia foi, a gente tem, assim, é sempre para as pessoas, orientar as pessoas no sentido de cuidados, né? E quem, né? Os profissionais que podem atender de uma forma bem correta e, né, que tenha especialidade para poder fazer um diagnóstico correto e um tratamento correto para dar qualidade de vida para os nossos bichinhos. Eu tenho muito paciente velhinho, alguns tutores que estão na live também, né? A Ivete, a Sandra. Eu tenho vários pacientes velhinhos, então sempre isso faz parte do agendamento. Está sendo normal? A Sandra está perguntando. Está atendendo Sim, normalmente? nós estamos atendendo normal, apenas com redução de cadeiras na sala de espera, né? E antes eu fazia encaixes, né? Agora não, é cada 30 minutos mesmo para ter menor número possível de pessoas na sala de espera, né? Tomando esses cuidados mesmo. Sim, né? Todo mundo está fazendo isso, né? Tem que atender um por um. Tem que fazer. Mas então tá. Eu quero agradecer muito o convite, foi um prazer enorme mesmo. Eu também aprendi, eu sabia -1 de homeopatia, agora eu sei 0, né? Então, já melhorei, né? Então, tá tudo Quem ótimo. não assistiu toda a live vai ficar gravada, tá, gente? Obrigada por terem participado. E obrigado, Fabiana, de novo. E a gente, numa outra oportunidade, de repente, surgir alguns, né? De repente a gente faz de novo para fazer alguns outros esclarecimentos. Quem tiver interesse, segue lá a Visão Vet, aqui no Instagram, tem os contatos da Fabiana lá, da empresa, tá? Poa no Instagram. Obrigada, tá um abraço para todo mundo. Uma boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.